Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida. Eu sou o pastor Cristiano Lopes. Como é bom estarmos juntos conversando acerca da palavra. Pastor Márcio Bretas. Graça e paz, meu pastor. Graça e paz, você que está sempre nos acompanhando aí. Convidar você a se inscrever no canal do YouTube lá da igreja, participar também pelo Facebook, nos ouvir pela Rádio Sudoeste, 10 da manhã e às 18 horas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Povo de Araruama, beijo no teu coração. Igreja de Jardim Esperança, igreja linda. Que seja um tempo de muitos milagres de Deus na nossa vida. Pastor Márcio, a Bíblia ela fala constantemente, né, que Jesus ele olha para a terra, ele vê a população, o povo como ovelha que não tinha pastor. As ovelhas, né, o pessoal batendo cabeça, o pessoal perdido, o pessoal precisando de uma direção, de um propósito. Então as pessoas hoje também são assim. Quando nós olhamos, né, para a grande quantidade de seres humanos e toda a perspectiva de buscarem ali uma relação com algo espiritual, e a gente vai ver os budistas, kardecistas, né, os umbandistas, e vai trazendo essa conexão de algo, porque há um povo perdido. Existem pessoas que precisam de uma direção, precisam de um propósito, precisam entender muitos motivos concernentes à vida, né, o propósito da vida, qual o sentido, qual a direção, a velha pergunta, por que eu nasci, por que eu estou aqui? Então Jesus ele vê e ele vem exatamente para trazer esse norte, para trazer uma direção, para trazer um propósito. Em toda essa construção, o ser humano sempre teve uma tendência a dizer que tem Jesus no coração, mas rejeitar aquilo que eu ensino. Eu mesmo fui um desses que aí quer aceitar Jesus? Não, já tenho Jesus no meu coração, mas não queria ter o ensino de Jesus. Jesus veio para trazer essa didática, essa pedagogia daquilo que é o propósito, porque a gente fala que tem Cristo no coração, mas quer fazer a nossa vontade. A gente fala que segue algum tipo de religião, mas em tudo aquilo que é uma religião que me aprisiona, que me condiciona, mas que não me liberta. Então Jesus ele vem exatamente para trazer essa direção e esse propósito. Aí então nasce a igreja através daquilo que Jesus fala com Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando a gente começa a perceber, né, esse movimento que estamos vivendo hoje, da ascensão dos evangélicos, é claro que a gente percebe que aquilo que é o evangelho acaba se tornando também uma religião, mas na verdade não é, apesar de ter regra, apesar de ter fundamento, apesar de ter, né, os seus estatutos, algumas igrejas, né, mas o que Jesus vem fazer é trazer um relacionamento. Então o evangelho não pode ser caracterizado como uma religião, porque é o relacionamento com uma pessoa, que é Jesus Cristo. Qual é a dificuldade hoje, pastor? Para o senhor poder trazer a sua opinião. É que nós vemos uma relação muito interessante com a instituição. Então as pessoas seguem as regras da instituição, entendem o propósito, e por ser palavra de Deus, a grande maioria das igrejas evangélicas, trazer aquilo que é a palavra de Deus, as pessoas seguem, porque continuam tendo Jesus no coração, mas muitos estão longe de um relacionamento com Ele. A bem da verdade, algumas igrejas, né, evangélicas, se forem confrontadas através de Paulo e de Jesus, estão muito longe de ser aquilo que verdadeiramente era para ser como igreja, muito longe daquilo que seria um propósito. Aí a gente vê todo tipo de situação trazendo uma espiritualidade muito mais satânica do que verdadeiramente um propósito de direção daquilo que Deus tem para nós. Embasamento para isso, Cristiano, a gente tem aqui em 2 Timóteo 4, Paulo escrevendo para o seu discípulo diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, Timóteo, com toda firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo do seu reino, pregue a mensagem. Olha só a didática, pedagogia. Pregue a mensagem. Ensina, anuncia, seja no tempo certo ou fora do tempo certo. Procure convencer, repreenda, anime, ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção, aí a Bíblia diz de mestres, né? Uma porção de gente falando, de igreja, e vai embora, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a fábulas, a lendas. Essa é uma grande realidade hoje, pastor.
E há quanto tempo Paulo já disse isso, né? A gente entende assim, é muito o problema todo, pastor, é que muitas lideranças, ao invés de estarem conduzindo o povo acaba conduzindo essa liderança. Porque quando eu falo aquilo que o senhor quer ouvir, quem está direcionando não sou eu. Você que está me direcionando. Eu estou falando aquilo que você quer ouvir porque eu não quero perder você. Eu estou olhando para aquilo que é o dízimo. Eu quero a minha igreja cheia. Então, não é a liderança que está liderando, né? São os liderados que estão na liderança. Quando isso acontece, da pessoa falar aquilo que os outros querem ouvir por medo de ir embora, por medo de alguma coisa. Jesus, aí sabe o que falta, pastor? Não é nem o conhecimento da palavra, falta unção. Falta unção, porque quando a gente começa a negociar aquilo que é a palavra, o que é para ser dito agora não se diz mais, e aí eu preciso arrumar um monte de artifícios ali para poder manter as pessoas na igreja, é porque está faltando unção. Jesus nunca colocou nada na igreja, né, para que as pessoas ficassem ali. Só a presença dele bastava. Então, o que eu entendo de muitos lugares hoje que fazem muitas coisas, fazem rave, faz boate, bota sal, bota não sei o que, faz um monte de situação para que as pessoas estejam ali, porque na realidade falta unção, pastor. Porque Jesus não fez nada disso e o povo andava atrás dele com sede da palavra. Claro que muitos iam por conta de querer só o milagre, mas muitos estavam ali porque o ensinamento de Jesus era algo que eles ficavam assim, quem é esse camarada aí? Tanto até que isso chega aos seus discípulos. Lá em Atos a gente vê aqueles fariseus, aqueles perseguiam os apóstolos, falando assim, rapaz, quem são esses caras? São indoutos. E como é que eles falam desse jeito? Porque a unção estava sobre eles. Eles não precisaram fazer nada de subterfúgio para poder as pessoas acompanharem. A presença do Senhor, a unção do Senhor sobre a vida deles fez com que a igreja crescesse e multiplicasse. Hoje é da mesma forma, pastor. Eu creio que o líder que tem disposição de entender que ele tem uma vida com Deus, que Deus é com ele, que a unção está ali, cara, ele não tem que negociar a palavra, mudar a palavra ou criar algumas coisas para que as pessoas permaneçam. A presença de Deus, querido, é suficiente, ainda que muita gente não quer a unção. Só quer, sabe, aquilo que o Senhor pode proporcionar. E é um entendimento errado, querido. Se você está sendo alimentado dessa forma, se você está entendendo o Evangelho dessa forma, está errado. O Evangelho é simples, mas ele é verdadeiro e ele é puro. É difícil, né? O Senhor tem falado em alguns cultos muito a respeito de Apocalipse. Hoje é difícil ver alguém pregar em Apocalipse, porque fala da volta de Jesus, fala de arrependimento, exatamente, muita gente não está preocupado com isso, né? E na realidade é o que nós precisamos estar alerta, querido, porque Jesus, ele está voltando, né? Jesus está voltando. Nesse tempo, pastor Márcio, quando a gente entende, né, que acaba o liderado conduzindo, né, aquilo que seria um propósito, isso não quer dizer que essa participação seja negativa. Isso quer dizer que a inspiração precisa vir de alguém. Você vai ver que quando Jesus ele pede para João escrever, né, as cartas, né, para as igrejas da Ásia, ele diz assim, um anjo da igreja. Ele fala assim, tem uma pessoa específica que vai falar para a igreja. Ele não fala no contexto da igreja. Ele fala assim, o anjo da igreja escreve e diz, olha, a igreja aí, você que é a liderança, precisa fazer com que haja arrependimento. Agora, cabia o anjo da igreja falar ou não. Entendeu? Cabia o anjo da igreja falar ou não. Porque muitos hoje estão omitindo um monte de coisa. Deus está mandando falar e ele não está falando nada, pastor. Porque aí não vai ter, sabe, não vou falar isso não. Entendeu? O recado foi dado ao anjo. Agora a responsabilidade é do anjo. Falar ou não, esse é o problema. Ainda bem que a gente não tem isso, né? Se tiver que falar, a gente fala. Olha só, você que está ouvindo o programa, assistindo, né? Nesse tempo, a gente continua olhando para um monte de gente, né, que parece que são ovelhas que não tem pastor.
E Jesus, ele está da mesma maneira conduzindo através do ensino da palavra. Nós não podemos ficar seguindo as fábulas, as histórias que mexem com nossa emoção, que mexem com o nosso ego e que nos colocam numa condição que não é uma verdade bíblica. Que nesse tempo o Espírito Santo te traga para um discernimento de seguir a verdade que liberta, em nome de Jesus. Deus abençoe, querido. Fique em paz.